versículo 4 em diante. Diz assim a palavra de Deus: E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guarda os teus mandamentos. Esteja, pois, atento os teus ouvidos, os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos seus filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. De todos nós corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízes que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: Vós transgredireis e eu vos espalharei entre os povos, e vos convertereis a mim, e guardarei os meus mandamentos, e eu os farei então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu. De lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para lhe fazer habitar o meu nome. E estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, esteja, pois, atento os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, que deseja temer o teu nome, e faz prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante esse homem. Então eu era o copeiro do rei. Diga graças a Deus, com os olhos fechados ainda. Feche os seus olhos. Senhor Deus, faço mais uma vez menção das minhas orações nesse lugar, te entregando a primeira parte de louvor, lhe apresentando os dizimistas e os ofertantes da tua casa. Lhe apresento, Senhor, agora a minha vida e a vida da tua igreja. Que o Senhor, pela ousadia do teu Espírito Santo, me dá graça para mais uma vez ministrar, ó Pai, a tua palavra. Ó Deus, que o meu nome diminua, mas o do Senhor continua sendo, meu Deus, exaltado, e que seja o teu nome reconhecido sobre todas as nações, e que venha o teu povo temer a tua palavra, porque nesta noite o teu Espírito Santo nos dará uma revelação para cumprimento daquilo que o Senhor requer da sua igreja. Senhor Deus, repreenda agora toda ação do diabo, todo ladrão da palavra, toda dispensação de mente, toda inquietação, toda conversação fora de obra, que o Senhor venha repreender, mas que o teu povo, que o teu Espírito Santo convença agora aqueles que estão nos ouvindo, Senhor, a compreender a revelação desta palavra, para uma vida de edificação, para uma vida de santificação, para uma vida de separação, para uma vida de obediência, de temor ao teu nome e à tua palavra. Deus, é a noite da minha vitória, e profetiza a noite da vitória da tua igreja, para a glória do teu nome. E toda a igreja diga amém. Amém. Diga graças a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. Amados, queridos irmãos, igreja santa, imaculada, escolhida, eleita de Deus, nesta noite Deus tem uma palavra para ti. Não quero que você realmente saia daqui sem compreender do que Deus quer fazer na tua vida, como Deus fez, aleluia, sobre Jerusalém, em favor dos povos de Jerusalém, em favor dos judeus, em favor também de Neemias, que era um copeiro do rei. Ele trabalhava para o rei. Observa bem o que Deus tem para as nossas vidas, e não podemos, aleluia, ficar de fora da revelação do contexto desse texto que Deus nos deu a graça de
ler alguns versículos, porque são grandes. Quando fala sobre a edificação dos muros de Jerusalém, Deus nos traz uma palavra para a minha vida, para a vida de vós que me ouve agora, sobre a edificação dos muros em nossas vidas. A Bíblia nos ensina que nós devemos tampar as brechas para que o diabo, o inimigo das nossas almas, o inimigo da nossa família, que não nos quer ver bem, que não nos quer ver prosperar, que não nos quer ver, aleluia, glória a Deus, estarmos bem sucedidos debaixo de uma promessa que Deus, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, nos garantiu sobre esta palavra. Observa bem que o texto desta palavra disse, no capítulo 1, a partir do versículo 4, olha para mim aqui por favor, preste bem atenção que o Espírito de Deus quer nos revelar, ou já tem nos revelado e quer passar para a igreja. A partir do capítulo 1, versículo 4 em diante, a Bíblia Sagrada disse que ele faz uma oração. Pastor, quem é que faz uma oração? A Bíblia descreve a figura de um homem por nome Neemias agora, que era servo do rei, aleluia, começa a clamar, fazer-se, ou seja, súplica a um Deus todo-poderoso, a um Deus que essa igreja tem ouvido constantemente, o Deus provedor do milagre, o Deus provedor da vida. E esse Deus, aleluia, a qual esse homem, por nome Neemias, começa a clamar a Deus. Mas antes, voltando aqui a moral da história, a Bíblia diz que ele estava no seu cantinho, servindo o rei, aleluia, e veio ou seja, o seu irmão, aleluia, e veio comunicar que Jerusalém, ou seja, o templo em Jerusalém tinha sido queimado, e os muros de Jerusalém tinham sido derribados. A Bíblia disse que quando Neemias ouviu isso, veio uma tristeza no seu coração, e a Bíblia disse que ele chorou e lamentou, aleluia, glória a Deus. A Bíblia disse que quando ele se lamenta e ele começa a chorar por alguns dias, a Bíblia diz também que ele esteve o quê? Jejuando. Fica comigo? Jejuando. Eu aprendo e vejo uma lição da parte de Deus através do exemplo de minha esposa de Neemias, observando o que estava acontecendo em Jerusalém. Jerusalém foi saqueada, Jerusalém foi tomada, irmão Ana. Colocaram fogo no templo do Senhor, aonde se encontrava a arca da aliança, aleluia, aonde se encontrava também a bacia do expiatório, aonde o sacerdote lavava as suas mãos, aleluia, após ter apresentado um sacrifício. Preste bem atenção no que Deus quer falar contigo. A palavra de Deus nos dá uma revelação. Ele estava preocupado quando viu que o povo, os judeus, tinham sido, aleluia, levado a cativo, ou seja, a cativeiro. As famílias tinham levado a cativeiro. Porém, ele se levanta e começa a chorar, e começa a se lamentar. E a Bíblia diz que ele começa a jejuar perante o Deus dos céus. Diga aleluia. Olha para mim, amados. A nossa vida depende muito, aleluia, de uma fé baseada em um Deus todo-poderoso, um Deus que pode mudar a história, um Deus que pode fazer aquilo que a medicina não tem capacidade de fazer, aquilo que a ciência diz que ainda é impossível fazer. Mas Deus, aleluia, sendo o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente, Ele pode fazer o milagre acontecer em nossas vidas, quando nós reconhecemos que existe o Deus dos céus, o Deus de Isaac, aleluia, o Deus de Abraão. Sabe por quê? A Bíblia diz que ele sabia e conhecia o Deus a qual ele servia. A Bíblia diz que diante da sua lamentação, ele começa a jejuar.
nós precisamos também, nas nossas vidas, precisamos também orar a Deus deveras vezes, precisamos também chorarmos na presença de Deus, precisamos também, aleluia, como foi dito aqui, adorar a Deus, atrair a presença de Deus, precisamos também jejuar, sabe por quê? Porque a Bíblia disse, aleluia, que só conseguimos vencer os principados e potestades, ou seja, casca de demônios que vem contra nós, ou seja, legiões que vem contra nós, tentando nos abater, tentando nos afastar da fé, tentando nos impedir, aleluia, desta promessa que eu e você estamos direcionados pelo Espírito Santo de alcançarmos naquele grande dia, no dia que Deus, aleluia, que Jesus Cristo há de triunfar sobre as nuvens com seus anjos, e eu e você vamos escutar a voz de alarido, ou seja, de arcanjo, a trombeta soando, e nós subiremos para encontrar com Deus. Mas nós sabemos que quando isso ainda não se procede e não acontece a vida do Senhor, nós vamos ter muitas lutas, ainda vamos enfrentar muita adversidade, ainda vamos tentar, aleluia, derrubar muitos gigantes, ainda vamos tentar, aleluia, vencer muitos filisteus, muitos, ou seja, amonitas. Por quê, pastor? A Bíblia nos ensina e nos dá a entender e compreender que nós precisamos levantar um muro, precisamos edificar um muro de proteção para a nossa vida, para que o inimigo não venha nos envergonhar e dizer: cadê o seu Deus, Luan? Aonde está o teu Deus, Irene? Por que isso? Por que aquilo? Aleluia. E eu e você se lamentar, baixar a cabeça e nos perguntar: aonde está Deus? Eu quero te dizer, Deus, aleluia, está no céu e deve estar no meu coração, aleluia. Sabe por quê? Porque essa é a certeza e a esperança que nós temos, aleluia, de um Deus invisível, ou seja, invisível, mas um Deus a qual nós acreditamos pela fé, que Ele existe, aleluia, e que Ele vai fazer o impossível acontecer em nossas vidas. Sabe por quê, Luciano? Aleluia, porque a Bíblia nos ensina e nos deixa uma moral, aleluia, sobre essa história. Uma coisa que eu aprendo, primeira parte, ele se lamenta diante de Deus e chora pelo povo e pelo Jerusalém, e pelo templo de Jerusalém, porque ele sabia que aquela casa foi edificada, foi Deus que escolheu quando Salomão acabou de construir, com os utensílios da casa do Senhor, levou a arca, aleluia, e a Bíblia diz que ele agora, aleluia, glória a Deus, Deus olha do céu após a oração de Salomão, Deus agora manda um fogo, fogo simboliza presença de Deus, aprovação de Deus, Deus manda um fogo aprovando, dizendo: não, eu concordo, aleluia, estou nesse negócio, estou nesta casa, porque ele disse: os meus olhos, aleluia, aleluia, estão fixos nesse lugar, os meus ouvidos atento às orações que neste lugar fizer. Deus escolheu quando ele ficou sabendo de Neemias, ele começou a chorar, ele começou a se lamentar e começou a dizer a Deus: aleluia, aonde está o restante? Aqueles que foram levados ao cativeiro, está no versículo 3, e foi levado ao cativeiro. Olha, grande miséria, aleluia, estava acontecendo, os muros foram vendidos, aleluia, os muros foram derrubados, ou seja, tentado de todas as formas deixar Jerusalém de existir, mas Deus tem uma promessa, aleluia, sobre Jerusalém. Jerusalém é a cidade santa, é a cidade do Deus, aleluia, é tanto que depois, aleluia, da vida dele levar o seu povo, a Bíblia diz que ele descerá com a nova Jerusalém do céu. Sabe por quê? Para nós triunfarmos, aleluia, de gozo e de glória juntamente com ele. Mas aprenda uma coisa nesta noite: Satanás, o diabo, nosso inimigo, ele tenta e vai tentar de todas as formas nos afastar de Deus, nos impedir, aleluia, Fernanda, de chegarmos a Deus. E como o inimigo tem tentado contra os jovens, como o inimigo tem tentado, ou seja, contra a raça humana. Por quê, pastor? Porque realmente ele sabe que ele já está condenado. O diabo já sabe aonde realmente será a prisão dele eterna, aleluia, aonde ele não vai mais perturbar ninguém.
mas nós sabemos e conhecemos que o céu foi preparado para aqueles que acreditam, para aqueles que confiam no Deus de Israel. Vejamos aqui, a Bíblia diz que ele agora, após fazer essa oração que nós lemos aqui, a partir do versículo 4 até o versículo 11, ele ora a Deus. E ele começa agora a expressar a Deus, dizendo: esteja, pois, atento os seus ouvidos e os teus olhos abertos, ó Deus. Ele orou para ouvir a oração do teu servo, ele se humilha. O que eu acho bonito é a oração, aleluia, a oração dele. Ele não mede palavras para falar com Deus, aleluia. Ele não estava se enfatizando, aleluia, em poucas palavras, mas ele foi falando aquilo que ele conhecia e sabia do Deus, aleluia, de Israel. Olha para cá para mim. Às vezes nós falamos assim: não sabemos orar.